Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar mais uma vez. Ah, Senhor, nós somos muito gratos por sua graça, por sua bondade, que já foi manifesta aqui nesta manhã. Pela tua palavra confirmada, Senhor, através da boca de 2 ou 3 testemunhas, por tudo quanto está na tua palavra escrito através da boca dos apóstolos e dos profetas, em que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, a pedra angular, a rocha inabalável, do qual a igreja está edificada sobre esta rocha. Por isso a igreja é inabalável, Senhor, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a investida da igreja de Cristo. Graças te damos, Senhor, porque nesta manhã o Senhor já manifestou a sua glória neste lugar. A sua glória está aqui, Senhor, não retida pelas 4 paredes, mas a tua glória está presente dentro das nossas vidas, nós que somos o templo verdadeiro, nós que somos o templo do Deus vivo. E agora que eu vou falar a tua palavra, Senhor, todas as mentes estejam libertas, nenhuma mente esteja cativa, nenhuma mente esteja presa, mas esteja liberta para ouvir e entender a tua palavra. E desde já nós te damos toda a glória e toda a honra que só tu mereces, por tudo quanto o Senhor já está fazendo e continuará fazendo neste dia maravilhoso, tanto agora de manhã quanto à noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Não importa as épocas, seja lá atrás no passado, na antiga aliança, seja na nova aliança, todos os homens que viram a glória de Deus não aguentaram. Isaías, seu livro no capítulo 6 diz: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto. Paulo, apóstolo Paulo: ó miserável homem que eu sou. Como é que é, pastor Francisco? Eu sei, mas é que ele falou, eu quero ouvir ele falando. Quem me livrará do corpo desta morte? João, na ilha de Patmos, viu a glória do Senhor e caiu. E nesta manhã nós cantamos a glória do Senhor e não caímos, estamos vivos. Por quê? Por quê? Por causa daquilo que está escrito aqui nesse quadro. Por causa de Jesus Cristo e a sua bondade misericordiosa. Diga: por causa de Jesus Cristo e da sua bondade misericordiosa. Dá para falar de novo? Por causa de Jesus Cristo e da sua bondade misericordiosa. O que é isso? Graça. Graça, maravilhosa graça, como diz o pastor Francisco. O que é misericórdia? Eu tinha um tio, irmão do meu pai, meu tio mais velho, pastor Jonas Santana, e eu cresci ouvindo ele dizer uma frase que
Eu achava interessante, que eu achava que era coisa dele. Eu crescia ouvindo ele falar isso. O Senhor colocou a corda na minha miséria e virou misericórdia. Eu falei, onde é que esse homem encontrou isso? A corda na minha miséria. E eu era criança e eu ouvi ele falando isso, fiquei adolescente ouvindo ele falar isso. E um dia eu fui pesquisar, eu falei, eu vou pegar meu tio. Que história é essa de corda na minha miséria? E é verdade, ele tinha razão. O que é misericórdia? É um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração. Ter compaixão de coração significa ter capacidade de sentir aquilo que outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. É a libertação do julgamento. Misericórdia é um sinônimo de graça. É um sinônimo de graça. E o que é graça? Eu quero falar nesta manhã acerca de Jesus Cristo e da sua bondade misericordiosa. Bondade essa que nos alcançou, que nos atingiu. E esta bondade misericordiosa, ou a graça de Deus, que nos faz estar aqui hoje. E não só, que nos faz ser quem nós somos hoje. De fato, nós ouvimos diversas vezes que todos nós somos merecedores apenas de um único lugar. Que lugar é este? O Lago de Fogo. Ninguém que sobe aqui, eu digo isso sempre, sobe aqui por mérito próprio. Ninguém, isso é uma frase do pastor Sérgio, ninguém sobe aqui sem sangue. E nós somos muito mais do que família, porque nós não somos família de sangue, nós somos família pelo sangue. Bondade misericordiosa de Deus. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui, pessoas totalmente diferentes umas das outras, origens diferentes, formações diferentes, culturas diferentes, maneiras de viver diferentes, posses diferentes, estudos diferentes, mas nada disso importa. Todos nós somos iguais perante um Deus que é misericordioso, que tem uma bondade misericordiosa manifesta em cada um de nós. Somos de idades diferentes, somos de caráter completamente diferentes uns dos outros, mas somos filhos do mesmo Pai, por causa da sua bondade misericordiosa. E o que é isso? Graça. E o que é graça? Está aí. O amor de Deus que salva as pessoas
e as conserva unidas com Ele. Repete comigo. O amor de Deus que salva as pessoas e as conserva unidas com Ele. A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. Repete comigo. A soma das bênçãos que uma pessoa, sem merecer, recebe de Deus. A influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salve, continue fiel e firme na fé. Repete comigo. A influência sustentadora de Deus, que permite que a pessoa salva continue fiel e firme na fé. Tudo que nós vemos até agora tem alguns verbos que chamam a atenção. E todos esses verbos estão ligados diretamente a Ele e não a nós. É Ele quem salva, é Ele quem conserva unido, é Ele que dá a bênção sem merecer, sem que eu e você mereça. É Ele que dá a bênção. E é a influência sustentadora que Ele permite. É Ele quem permite que a pessoa salva continue com Ele. Tudo depende dEle. Tudo depende dEle. Graça é aquilo que é de amável bondade, alegria, deleite, prazer, doçura, charme, favor, louvor, gratidão, boa vontade, aprovação, mercê, beleza, amabilidade. Tudo isso é graça. E tudo depende dEle. Tudo depende dEle. E a demonstração disso está por toda a Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. A graça e a bondade de Deus estão manifestadas do princípio até o final. Até quando Ele mostra os defeitos dos homens de Deus, os seus temperamentos, tudo isso mostra a bondade e a graça dEle sobre a vida do homem. Nós temos o hábito de querer dominar as coisas, nós temos o hábito de querer ter participação nas coisas, nós temos o hábito de querer ser o pai da criança, até pai do avivamento. Há quem queira ser pai do avivamento. Há quem queira receber glória para si próprio. E diz, eu transfiro a glória para o Senhor. E o Senhor diz, eu te dei glória alguma vez na vida? Como é que você está transferindo aquilo que é meu? E a prova disso está por toda a Bíblia. E nós vamos ler alguns versículos. Alguns textos da palavra de Deus. Eu separei alguns, mas você pode citar vários. Vai citar vários. Pastor Dirceu, pastor Sérgio, pastor Nilo, vão lembrar de vários textos. Mas eu separei alguns que vão nos orientar, vão fortalecer a nossa fé. O primeiro deles, João 3,16. O que é que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Guarda esse versículo que ele vai ser usado de novo lá no final da palavra. É o texto áureo da palavra de Deus. Ele nos amou. João não conseguia explicar esse amor. João não conseguia explicar esse amor. João Batista, no capítulo 1, versículo 29, e no versículo 36, Jesus ia passando, e ele diz, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante que em Apocalipse, lá do céu, eles olham e veem um leão.
Nós aqui da terra olhamos, João olhava e via um cordeiro, o cordeiro que foi morto. O Senhor, Todo-Poderoso, que toda a vida habitou no céu, o unigênito de Deus, não criação de Deus, ele não foi criado por Deus, ele é Deus. Estava no princípio, e lá no princípio eles decidiram, o Pai decidiu, o Filho, o Espírito, um só, um Deus único, Deus único. É interessante porque tem hora que eles falam eles, tem hora que fala ele, não importa, um Deus só. Foi decidido que esse Deus, João capítulo 1 também diz que vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus Cristo mostrou quem é Deus. Ninguém viu a Deus, mas Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, habita dentro de nós. Ninguém jamais viu a Deus, mas eu e você que somos nascidos de novo, somos templo, morada, tabernáculo desse Deus maravilhoso. João também diz que viremos para Ele, ou para nós, ou em mim, ou em ti, e faremos nele morada. Somos morada do Deus Altíssimo. Que amém fraco. Somos morada do Deus Altíssimo. Somos morada do Deus Altíssimo. O que mais? Efésios 2, de 1 a 5. O que é que diz? E vos vivificou. Oh meu Deus do céu, o dia que eu preciso o celular falha. E nos vivificou, e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, que noutro tempo, deixa eu abrir aqui, que é mais fácil, porque esses equipamentos eletrônicos às vezes deixam a gente na mão. Efésios 2, de 1 a 5, eu vou ler aqui, você vai acompanhar aí. E diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é em quê? Em quê? Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou nos lugares celestiais em Cristo. Guarda isso. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu
muito amor. Aquele amor que João diz, de tal maneira, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. Diga comigo, pela graça sou salvo. Versículo 6 a 10 diz: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, aleluia! Deus é riquíssimo. Ele é riquíssimo em misericórdia. E nessa riqueza que Ele tem, Ele nos amou. Sabe que para muitas pessoas é difícil entender isso. É difícil entender isso. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E ainda assim, Ele teve a ousadia de morrer por nós. Você já se olhou no espelho hoje? Você já se deu conta que Jesus Cristo morreu por você? Você já se deu conta que Ele morreu por você? Você já se deu conta dessa bondade que Ele tem? As nossas palavras, irmãos, são poucas para expressar quem é o nosso Deus, o que Ele significa. Não dá não. 2 Coríntios 5,18 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Colossenses 1,21 diz: a vós também, que noutro tempo eram estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou. E nota algo interessantíssimo. Com quem foi que Jesus Cristo nos reconciliou? Com Deus. E não só nos reconciliou com Deus, como Ele promoveu uma reconciliação lá no céu, de Deus consigo mesmo. Porque quando houve aquela rebelião provocada por Lúcifer, ficou uma marca lá. Ficou uma marca de rebelião lá no céu. Aquele ser enganou 1/3 do céu. Eles viam a glória de Deus, aquela glória que Isaías comenta lá na Antiga Aliança, Isaías 6, eles viam aquilo dia a dia. Eles eram daqueles que proclamavam: Santo, Santo, Santo. Ainda assim, eles transgrediram a santidade de Deus. Ficou uma mácula lá no céu. Deus os expulsou, é verdade. Deus os condenou eternamente, é verdade. Mas ficou algo lá. E Jesus veio, o Deus Todo-Poderoso,
O Deus majestoso veio a esta terra, 100% homem, 100% Deus. Atenta para isso, porque tem gente que diz que ele veio só como homem. Ele veio 100% Deus, veio 100% homem. Por que ele veio 100% Deus? Para fazer isso aqui, reconciliar Deus consigo mesmo. Ele é Deus. E veio 100% homem, para quê? Para nos reconciliar com Deus. Atenta para isso. Esta obra de Jesus foi completa. É uma obra completa. Ele veio reconciliar o céu, mas ele veio também reconciliar a terra, reconciliar o homem. Oh, aleluia. Deus está em Cristo. Olha aí, está falando que os textos vão começar a fluir? Vão vir muitos textos. Nós vamos lembrar de muitos textos. Porque há muita coisa. Olhe Romanos 8, versículo 1 e 2. Olhe só o que está escrito. Portanto, agora, nenhuma condenação há, para quem? Para os que estão em Cristo Jesus, que não andam, mas, e que mais? Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei, do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Não há mais nenhuma condenação. O que mais? Romanos 6, 1 a 4. Vocês estão com pressa? Ou podemos navegar um pouquinho na palavra? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Como? Como é que nós andamos em novidade de vida? No poder da ressurreição de Cristo. Pela glória do Pai. É na nossa força. É na nossa disposição. É no nosso jejum. É na nossa oração. É no nosso ir para o monte. Pela glória do Pai. Pela glória do Pai é que nós andamos em novidade de vida. Oi. Olha lá. Irrepreensíveis. Amém. Está vendo? Os versículos vão ser lembrados. Romanos 8, 14 a 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paizinho querido, Paizinho de amor. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus
e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu só estou falando a palavra de Deus até agora. Não estou falando o que eu penso, não estou falando o que eu acho, não estou falando o que eu sei, só a palavra de Deus. Que você seja convencido por esta palavra em nome de Jesus Cristo. Pois o conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra é que nos traz libertação. Oh, aleluia, Senhor. Romanos, versículo 29 até o 39. O que é que ele diz? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós... Se Deus é por nós? Se Deus é por nós? Olha só, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Ele diz que nem o seu próprio Filho poupou por amor a mim e a você. Ele não poupou o seu próprio Filho por amor a mim e a você. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? Pensa um pouquinho, queridos. Pensa um pouquinho. Pensa quem você é. Quem você é em Jesus Cristo. Pensa na posição que Ele adquiriu para você. Pensa na posição que Ele adquiriu para você. Pensa um pouco nisso. Porque por vezes nós ficamos com medo. Por vezes nós ficamos aflitos. Seja por causa de uma doença, algo que foge aos nossos planos. Porque eu disse no princípio, nós temos a mania de querer controlar todas as coisas. Nós queremos fazer planejamento de tudo. Mas nos esquecemos que o controle não pertence a nós, o controle pertence a Ele. Inclusive, até uma enfermidade que nos sobrevém porque é permissão e propósito dEle. Para a glória dEle. Seja para a vida, seja para a morte, é para a glória dEle. Se for para a morte, semeamos em ignomínia, em vergonha, pode ser um câncer, uma tuberculose, AIDS, seja lá o que for. Quando ressuscitar pela glória do Pai, ressuscita um corpo glorificado, sem nada, sem doença nenhuma. E se ficarmos vivos, com uma bolsa de colostomia pendurada, fazendo quimioterapia, ou num hospital, estando lá, como está agora o pastor Rodrigo, ou como está o Miguelzinho, né? O menininho. Olha a diferença de idade. 40 e poucos anos, 9 anos de idade. Mas pastor, ele é um menino, o outro é mais velho. Para a glória do Pai, que ele está lá. Para que seja manifesta a glória de Deus.
para que seja manifesto a glória de Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas coisas? Você é capaz de erguer a sua mão e receber todas estas coisas? Bondade misericordiosa de Jesus Cristo, bondade misericordiosa de Deus. Recebe agora aí, recebe aí agora a tua cura, recebe a tua cura agora. Nós não glorificamos, meu Deus, que louvor maravilhoso nessa manhã. Eu estava meditando na palavra, e eu estava, será que é isso que eu ministro? Será que é isso que eu não ministro? Senhor, eu não quero falar nada de mim, eu quero falar a tua palavra. E quando começou o louvor, o Senhor, está aí a tua resposta. Subiram os pregadores mirins. 2 ou 3 vezes o que eles falaram? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até os mirins confirmam a palavra. Recebe aí o que você precisa. Recebe nesta manhã com fé. Olha para mim não. Eu sou um tabernáculo rasgado. Sou, irmãos, eu sou um tabernáculo rasgado. Outro versículo. Temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder sejam de Deus e não de nós. Quem intentará acusação contra os escolhidos? Esse negócio de predestinação e escolhido dá uma confusão. Eu não sei por quê, porque está tão claro. Está tão claro. Você está aí. Por que eu estou aqui? Ah, eu não tinha nada que fazer nessa manhã, eu estava passando aqui na Jequirituba, entrei. Não. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Pastor, eu não existia antes da fundação do mundo. Existia. Existia sim. Nilo já existia. Lá na fundação, antes da fundação do mundo. Lá já sabia que ele ia casar com a fofa. O fofo e a fofa estariam juntos até que a morte os separe. Lá na eternidade, ele determinou que Samuel seria um homem de Deus. É. Ah, eu comecei com 15. Eu comecei com 16. Dirceu, 60 anos ministrando. Lá na eternidade já estava determinado que ele seria um pregador da palavra de Deus. Lá na eternidade estava determinado que um dia, lá na igreja onde ele estava, o pastor ia pegar o colarinho dele e diz: área. Que se não fizesse isso, ele não ia começar a pregar com autoridade, com poder, e não íamos nós estar aqui. E não só nós estava aqui, mas quem esteve aqui sexta-feira do jejum, viu que aquilo não tem fronteiras, aquilo não tem paredes. Não tem paredes. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que justifica? Espera aí. Quem é que te justifica? Fala o teu nome. Fala alto. Fala, eu. Fala o teu nome. Sou justificado pelo próprio Deus. O diabo olha para nós e diz assim: você é miserável, você é mentiroso, você fez isso, você fez aquilo.
E nisso ele não mente, o desgraçado. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem? É Deus quem? É Deus quem? Fala de novo o seu nome. Sou justificado pelo próprio Deus. Fala mais alto, bem alto mesmo. Diz assim comigo: declaro para todos os fins e direitos que eu, Jonas, sou justificado pelo próprio Deus. Assinado Senhor Jesus Cristo. Ué, mas o nome não é meu, não sou eu que assino a procuração? Não, a nossa procuração é assinada por Jesus Cristo. A nossa declaração é assinada por Jesus Cristo. Ele é o nosso fiador. O escrito de dívida foi riscado. Por quem? Por Ele. Ele é o sim e o amém para a glória de Deus. Cravou na cruz. Quem os condenará? Quem foi que morreu? Foi Nilo que morreu? Foi Dirceu que morreu pela Igreja Batista no Parque América? Foi Francisco que morreu? Foi não? Não foi Francisco de Assis que morreu não? Foi Maria não, a nossa intercessora? Quem morreu? Ué, eles não falam que é a nossa intercessora? Quem morreu? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem é que intercede por nós? Quem é que intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará? É interessante essa pergunta. Ele não fala o que nos separará. É quem. Não é o que, é quem. É quem, não é que. Porque não são as circunstâncias que provocam essas coisas, são as pessoas. São as pessoas que provocam o quê? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, o que ele diz? Mas, em todas estas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Ah, Walter, mas você está passando por uma dificuldade agora que não está incluída não. Quantas coisas? Até aquele marido chato que não quer saber do Senhor? Até aquela esposa chata que não quer saber do Senhor? Até aquele filho rebelde? Quantas coisas? Quantas coisas? Mas em todas estas coisas somos mais. Quem é o vencedor? Quem que é vencedor? Jesus é o vencedor. Uma vez eu vi uma ilustração do seguinte: imagina uma luta de boxe. Ilustra perfeitamente isso. O homem vai lá, luta aquela luta de boxe, e ele sai bem machucado, né? Rosto, orelha, alguns nem cartilagem da orelha tem mais, nariz, sai todo quebrado. Mas ele ganhou a luta, ele ganhou o cinturão. E ele recebe um cheque, polpudo, bem gordo. Vai para o hospital,
remenda os pontos, faz aquelas coisas todas, sai do hospital, vai, pega um avião, volta para casa. Chega lá, está a esposa, bonita, como está ali a esposa do Leandro, bem vestida, cabelo feito, arrumado, perfumada para receber o marido. E o marido chega e diz: olha, amor, venci a luta. E ela: cadê a prova? Está aqui, o cheque. E ela é que administra a conta. Quem quer mais que vencedora? Quem quer mais que vencedora? É ela. Pois assim Jesus fez conosco. Quem passou a humilhação, quem foi surrado, quem foi pisado, quem recebeu coroa de espinhos, quem foi chicoteado, quem foi crucificado, foi Ele. Pau na cabeça. Você já imaginou uma coroa de espinhos fincada na sua cabeça? Não é como a do Henrique Cristo, não, que tem uma almofada por dentro. Fincada na cabeça. Sendo humilhado. E as pessoas batendo nele e diziam: vai, você não é profeta, fala quem te bateu. Filipenses 2, de 5 a 11 diz o quê? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Que? Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quem ele era? O Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso se fez homem. Não contente, se fez servo. Não contente, se humilhou a si mesmo e morreu na cruz. Mas não parou aí. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh. Tem não. Pastor Nilo está dizendo que a exaltação passa pela humilhação, não tem jeito. Se nós quisermos ser exaltados em glória com Cristo, nós temos que nos humilhar. Eu comecei falando, perdão, pastor, ou ser humilhado. É preferível a gente se humilhar. Se curva. Se curva. Se curva. Por isso que eu comecei falando. Lá da antiga aliança até a nova. Da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Paulo continua. E ele faz uma declaração poderosa, como diz o pastor Francisco, poderosíssima. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, aqui ó, carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Se entregou a si mesmo
por mim. Como é que nós vivemos? É na nossa força, é no nosso braço. Na fé. Olha que interessante. Não é nenhum dos nossos esforços que vai fazer com que a gente tenha alguma coisa com Deus. Nós estamos mortos não é pela nossa fé, é na fé do Filho de Deus. Isso é graça, bondade misericordiosa. Não é eu que vivo, mas pastor, é na minha força. Na força dele, como dizia Zuleika, na força do forte. E ela viveu até o último minuto na força do forte. Partiu para a glória na força do forte, sorrindo e glorificando ao Senhor. É assim que o crente vive. Fomos lá esses dias, o marido dela, eu ouvi tanto testemunho dessa mulher que foi a minha esposa que eu não fazia a mínima ideia. Tanto testemunho chegou do Brasil e de fora, depois da partida dela. Pessoas com câncer vinham conversar com ela, porque o médico, irmãos em Cristo, e ela com câncer, ela tranquilizava as outras pessoas. Ela dava a palavra de Deus e tranquilizava as outras pessoas. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é essa paz. Eu sei que é essa paz que excede todo o entendimento. Né, Lê? Você me viu lá no primeiro dia que eu cheguei em casa, né? Magrela. Dá para acreditar, irmãos, que eu já fui magro um dia, há um ano atrás? Eu estava tão magro que vocês nem fazem ideia. Até eu me assustava comigo mesmo. E eu voltei ao peso que eu estava antes da cirurgia. Ah, pastor, você comeu demais. Não tem onde pôr? Vou comer mais como? É a bondade de Deus. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti com o meu ser, entrego tudo a Ti. Bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Fica de pé. Sua bondade me seguirá, Senhor. Erga suas mãos para os céus, feche seus olhos e faça esta oração. Eu entrego-te, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu entrego a Ti. Eu entrego a Ti, te dou o meu ser, tudo a Ti. O que te preocupa nessa manhã? Me seguirá, Senhor. Mais uma vez, eu entrego a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Mais uma vez, eu rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Quem te condenará?
Quem te separará do amor de Cristo? Quem te separará do amor de Cristo? Quem pode te condenar? Quem pode te condenar? Quem pode te condenar? Aquele que poderia te condenar, te absolveu. O que poderia te matar, te deu vida e vida com abundância. O que poderia te prender, quebrou as tuas cadeias. O que te poderia fazer enfermar, te curou. O que poderia destruir o teu casamento, restaurou. Feche seus olhos. Você sabe o que te perturba, o que te incomoda. Eu poderia citar uma lista enorme, vou pedir aos pastores também, eles vão citar outra lista enorme, mas você sabe o que te aflige. E nós não vamos orar, nós temos feito isso tanto, nós vamos louvar. Sua bondade me seguirá, Senhor. Erga as tuas mãos para o altar do Senhor e entrega. Entrega. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou o meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Recebe agora a paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações, espírito, alma, corpo, a sua mente, tudo está guardado por esta paz que excede todo entendimento. E esta paz que excede todo entendimento é Jesus Cristo. Pode aplaudir a Jesus.